Saudações da parte do nosso Senhor Jesus. Bom podermos estar na presença do nosso Senhor, juntos, adorando ao Senhor com o povo dele. Glória a Deus por você que está aí, acompanhando, adorando o Senhor da sua casa, invocando o nome do Senhor da sua casa junto conosco. Bom estar aqui com o pastor Janô, a sua família, a família da Igreja de Deus. Bom invocarmos o nome do Senhor, mas ainda bom podermos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra como nós já temos ouvido, e toda a adoração só faz sentido, só tem base verdadeira quando nós medimos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Eu tenho dito que se nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, não estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos duvidar de tudo que nós dizemos crer. Se você não tem tido tempo para ouvir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, você precisa duvidar de tudo que você diz crer acerca de Deus. Até mesmo de Deus você precisa duvidar. Porque se você não estuda a palavra, talvez esse Deus que você diz crer não seja o Deus que se revela em Cristo Jesus. É preciso ter tempo para ouvir a palavra do Senhor. É preciso ter tempo para estudar a palavra de Deus. E por mais que você ouça do seu pastor, ouça de alguém a palavra, o tempo necessário que nós precisamos ter é o tempo a sós com a palavra de Deus. Se você não tiver tendo tempo para estudar a palavra de Deus, isso precisa ser questionado profundamente por você. A fé que você diz ter precisa ser questionada. A palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias é uma palavra difícil de ser pregada. Não é fácil. E não é também uma palavra fácil de ser compreendida. Não vai ser compreendida talvez por todos que estão ouvindo, mas será compreendida por aqueles que estão em oração, por aqueles que têm chorado na presença de Deus e buscado resposta de Deus para tudo que está acontecendo nesse tempo. E talvez compreendida por outros em outro momento. Por isso a minha oração, a sua oração nesse tempo deve ser: Senhor, abra os meus olhos para que eu entenda, para que eu compreenda profundamente o que o Senhor quer nos dizer nesse tempo. Deus eterno, estamos diante da sua palavra, Senhor. Estamos diante de Ti, Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor que morreu naquela cruz por nós, o Senhor que morreu para nos dar vida, o Senhor que morreu para trazer respostas para as nossas angústias, para os nossos medos, para as nossas perguntas. Estamos diante de Ti, Senhor. A Tua igreja está diante de Ti, o Teu povo está diante de Ti agora.
e em vários outros momentos depois, Pai, através disso que ficará aí gravado, Senhor, para que outros possam ouvir. Nós te suplicamos, Pai, tenha misericórdia de nós, dê-nos o coração capaz, dê-nos o temor necessário para entendermos, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra. Dê-nos o temor necessário para ouvirmos, para nos colocarmos, ó Deus, na posição correta, Pai, com o coração correto, para entendermos a Tua voz, Senhor. No nome de Jesus, nós te suplicamos, nós te clamamos. Amém, amém e amém. 1 Samuel, capítulo 4. Samuel, capítulo 4. A partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram a Seus. Eles acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em uma cadeira ao lado da estrada e estava preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido
e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis e ele não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, a glória de Deus pode ser vista de muitas formas na Bíblia. A glória de Deus é revelada de muitas formas na Bíblia, mas eu quero destacar aqui a glória de Deus como o texto revela a glória de Deus, como os israelitas viam a glória de Deus representada pela arca da aliança. Eu quero pensar nessa glória no sentido de abençoar, no sentido da presença abençoadora de Deus no meio do seu povo. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, ou quando a presença abençoadora de Deus não está mais sobre o seu povo, ainda que seja por um instante. Quando a glória de Deus não está sobre o seu povo, ou se vai para longe, a batalha contra os nossos inimigos se tornam inúteis. A batalha do povo de Deus contra os seus inimigos se torna inúteis. Qualquer pequena batalha se torna um meio terrível de massacre para o povo de Deus que não está debaixo da presença abençoadora dele. O versículo 10 diz que Israel vai lutar. Aliás, toda a narrativa do capítulo 4 diz que Israel enfrentou os filisteus. E de cara, no início dessa batalha, eles perderam a primeira batalha, perderam 4.000 homens no primeiro combate, e eles então tomam algumas medidas e partem para o combate novamente, e agora eles creem tanto que quando a arca de Deus chega lá, eles gritam que o chão estremece e os filisteus ficam apavorados, com medo. Mas ainda assim, a batalha para o povo de Deus é inútil. Eles perdem terrivelmente. Os ritos religiosos,
os símbolos religiosos, os líderes religiosos, em nada pode mudar o resultado massacrante. Eles vão atrás da arca, que representa, que é o símbolo da presença de Deus. É o símbolo, mas não é a presença. Eles vão atrás dos sacerdotes, Ofni e Finéias, acompanham a arca, mas isso também não é suficiente para mudar o resultado desastrante dessa batalha. É interessante você observar que o texto diz que eles foram para um lugar chamado Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Lá na frente, Samuel, que vai estar liderando o povo, vai travar uma batalha nesse mesmo lugar. E nesse mesmo lugar, ele vai conquistar uma grande vitória. E depois dessa vitória, ele pega e faz um altar e coloca uma pedra e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Samuel entende que o Senhor é a pedra de ajuda, que o Senhor é a pedra que nos ajuda, mas aqui o Senhor não pode ser essa pedra que ajuda. O Senhor não pode ser pedra de ajuda quando o desprezo a Ele é evidente. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, a vergonha domina lamentavelmente. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, a vergonha domina lamentavelmente. A vergonha de saber que perdemos para um inimigo inferior, um inimigo que já temia-nos, mas ainda assim perdemos. A vergonha de que todos os nossos recursos se tornaram inúteis para evitar a derrota. Corremos, movimentamos, fizemos algo, mas todo esse nosso esforço foi inútil para ajudar. A vergonha de ver seus representantes sendo arrancados deles. A vergonha de ver os seus líderes religiosos sendo arrancados deles. A vergonha de ver o seu líder, o seu governante sendo morto. Ofni e Finéias, sacerdotes, morrem. Eli, que é sacerdote e juiz, também morre. A arca, o símbolo da presença de Deus, é roubada. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, a vergonha domina lamentavelmente. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, o pavor domina mente e corações. Quando aquele homem chega com a notícia dizendo o que aconteceu, o povo começa a gritar, o povo começa a se apavorar, o povo se angustia, mentes e corações estão apavorados. Assim fica o coração do povo de Deus quando a glória dele não está mais sobre eles. O povo fica apavorado, o povo fica angustiado. Quando a glória de Deus se vai do meio do seu povo, a morte reina terrivelmente. 34 mil homens, soldados, são mortos naquela batalha. Ofni, Finéias, Eli e sua nora, a esposa de Finéias. Não há qualquer motivo de celebração. Qualquer outra boa notícia é incapaz de reverter o quadro humilhante de dor e tristeza. Versículo 20 diz que as mulheres tentam tirar a tristeza da esposa de Finéias, dizendo: olha, você teve um filho homem,
mas essa notícia, que principalmente naquela época era algo de deveria ser algo motivo de muita alegria, não causa nenhum impacto, não muda em nada a tristeza, o lamento daquela mulher. E para reafirmar a vergonha, a tristeza dessa mulher, a dor e o tamanho do temor que ela também revela, ela dá um nome para o seu filho de Icabode, um nome que representa morte, um nome que representa vergonha, um nome que representa desprezo, um nome que representa dor. A outra pergunta que nós queremos fazer nessa noite: quando é que a glória de Deus se vai do meio do seu povo? E aí nós precisamos voltar para o início da história. A glória de Deus não sai de sobre o povo dele do nada. Existem respostas. O texto, a história vai nos revelar, vai nos mostrar o porquê que a presença abençoadora de Deus é retirada de sobre o povo. A primeira verdade que nós percebemos está lá no capítulo 2, quando a desonra a Deus prevalece no meio do povo dele. Quando a desonra a Deus prevalece no meio do seu povo. Versículo 12 diz que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os seus deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou a travessa, ou o caldeirão, ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu o tomarei à força. Por que a glória de Deus se vai? Por que a presença de Deus abençoadora sai? Quando a desonra a Deus prevalece no meio do seu povo. A desonra é em forma de desprezo ao ministério, à vocação. Lá mais na frente, no versículo 28, Deus vai aparecer para Eli através do profeta e dizer: olha, eu escolhi a sua família, eu escolhi vocês para me representar, para apresentar as ofertas diante de mim. E olha o que vocês têm feito, olha o que os seus filhos têm feito com as minhas ofertas. Têm desprezado a vocação, o chamado que eu dei a vocês. Quantas pessoas, quantos homens de Deus têm desprezado o seu ministério, a sua vocação? Já alguém disse, um comentarista falando sobre isso, ele disse o seguinte: que ninguém pense em escudar-se contra a ira de Deus sob o manto de uma profissão externa de fé. Os chamados de Deus são irrevogáveis. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Há um preço por sermos irresponsáveis com o chamado, com a vocação de Deus para as nossas vidas. Você que está ouvindo, não seja irresponsável com o chamado de Deus para a sua vida. Isso tem um preço.
A desonra em forma de desprezo e banalização das coisas sagradas. Os versos que nós lemos deixam isso bem claro. Havia um desprezo constante às ofertas que eram apresentadas a Deus. O povo estava fazendo de qualquer jeito, não tinha temor. As ofertas eram roubadas, que deveriam ser queimadas. Aqueles que representavam os sacerdotes recebiam a ordem para pegar as ofertas antes de serem queimadas. Banalização das coisas consagradas. Como que o povo de Deus está lidando com as coisas sagradas? Como que nós lidamos hoje com as coisas consagradas a Deus? O que a igreja tem, como que a igreja tem tratado a família? Como que a igreja tem tratado o casamento? Qual é o valor que o povo de Deus tem dado à instituição casamento? A palavra do Senhor, Ele diz: olha, eu odeio o divórcio. Olha, que o casamento seja honrado dentre todos. O leito seja conservado puro, sem mácula. Como que o povo de Deus está agindo com isso, que é sagrado, que é criado por Deus para a honra dEle? Desprezo, desonra em forma de desprezo a Deus, em detrimento da honra à família. Quando colocamos os nossos em lugar de honra mais do que a Deus. Versículo 29 e 30. Deus vai dizer para Eli: por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Ele sabia do que estava acontecendo ali, sabia do que os seus filhos faziam. Ele não fazia, ele não fez nada. O comentarista Martin Hell disse o seguinte: os que se permitem que os seus filhos andem em todo o caminho mau, sem usar a sua autoridade para refreá-los, em realidade honram a eles mais que a Deus. Que o exemplo de Eli anime os pais a lutar fervorosamente contra os primeiros indícios de maldade e a educar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A pergunta que talvez Deus faça para nós através dessa palavra é: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Eu não sei você, pastor, eu não sei você, sacerdote, mas o que Deus tem falado comigo é: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Essa semana eu vivi a experiência, compartilhei com o pastor Janô e eu disse: Senhor, eu quero sentir um pouquinho do que o Senhor está sentindo. Eu passei o dia todo em agonia, só quando eu chorei, pedi perdão para Deus, é que aquela dor, aquela angústia saiu do peito. Quando é que a glória de Deus se vai do meio do seu povo? Quando a imoralidade e a perversão sexual também prevalece no meio do povo.
Quando a imoralidade e a perversão sexual também prevalecem no meio do povo. Veja aí no verso 22. Não era só tratar as ofertas de maneira desprezível, de maneira desonrosa. Era viver imoralmente, ter relações sexuais com as mulheres que serviam ali no templo. Veja aí o verso 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do encontro, junto à entrada da tenda do encontro. Meus irmãos, vivemos dias terríveis, como que a imoralidade, a perversão sexual tem entrado no meio do povo de Deus e tem sido visto como uma coisa normal. A sensualidade, o uso indevido do corpo, a perversão em forma de prostituição e adultério, tantas formas de desonrar a Deus nesse aspecto hoje: masturbação, pornografia, sensualidade, troca de casais e tantas outras coisas. Isso está no meio do povo de Deus. Homens da nossa cidade, envolvidos em adultérios, envolvidos em vergonha sensual. A glória de Deus também se vai do meio do seu povo quando o desprezo e a soberba prevalece contra as autoridades que ele constituiu. Verso 24 e 25. Eli procura os seus filhos, repreende os seus filhos. Ele diz para os seus filhos: se um homem pecar contra o outro, verso 24: não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor já queria matá-los. Eles não deram atenção à repreensão. Meus irmãos, esse é um fato muito escancarado nas Escrituras. Quando o povo está sofrendo, quando o povo está padecendo, quando o povo está longe da presença abençoadora de Deus, pode pegar, pode estudar, que há desprezo, que há soberba, que ignora, que despreza os líderes, as autoridades constituídas. Porque a ordem se estabelece por meio de autoridades constituídas. E quando há desprezo a essas autoridades, não existe ordem. O que prevalece é caos. O que nós estamos presenciando a nível de nação, o que nós estamos presenciando a nível de Estado, é um fato a nível de igreja, a nível de famílias. O desprezo às autoridades, o desprezo aos homens que Deus constituiu para serem ouvidos. Ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser líder. Ninguém quer ser servo. O próprio Jesus veio e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Mas hoje, assim como foi com os filhos de Eli, o desprezo à autoridade domina. E isso é um sinal. Isso é algo que atrai, que faz com que a bênção de Deus saia de sobre o povo. Quando você olha para a igreja hoje, você vê uma igreja dividida entre aqueles que são mais liberais e aqueles que são mais legalistas, aqueles que são mais fariseus, parecem mais com os fariseus. Quando os fariseus são exortados, os liberais alegram. Quando os liberais são exortados, os fariseus se alegram. Os liberais se agarram a uma falsa graça, que não produz transformação, santificação, consequentemente não pode existir adoração. Os fariseus se agarram a uma maldita lei que também não pode produzir nada, só produz morte.
quando você vai repreender o liberal, ele fica revoltado com você e te chama de fariseu. Quando você vai repreender o fariseu, ele fica revoltado com você e te chama de liberal. Não existe temor à voz, às vozes que Deus tem levantado nesse tempo. Tudo é questionável. Quem é o bom pastor? É aquele que faz o que o povo quer. É aquele que prega o que o povo quer. É aquele que agrada fariseus. É aquele que agrada liberais. Você quer saber onde você se encontra em relação a isso? Pergunte pelos seus frutos. Pergunte pelos seus frutos. Pergunte-se quantas pessoas decidiram amar a Deus com base no amor que você diz ter por Ele. Seja com um pensamento mais liberal, ou seja com um pensamento mais legalista. Pergunte, faça essa pergunta. 2 Pedro 2,8 diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando Deus está de fato, quando a glória de Deus está de fato em nós, nós não somos inoperantes e improdutivos no reino dele. Então, se você é inoperante e improdutivo no reino, saiba que você ou é liberal ou é fariseu. Não serve para nada. Não servimos para nada sendo liberal, fariseu, legalista da lei. Pergunte o que você está mudando. Perguntemos o que nós estamos mudando, o que nós estamos estabelecendo, o que nós estamos construindo. E por fim, quando a glória de Deus, porque a glória de Deus se vai do meio do seu povo? Quando tardamos a repreensão, a correção para com os rebeldes. Capítulo 3, verso 12, verso 13. O Senhor vai aparecer para Samuel e dizer para ele, verso 12, verso 13, capítulo 3. Pois eu lhes disse, ele está falando para Samuel, que falou para Eli. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Ele tinha consciência, ele sabia o que os seus filhos estavam fazendo e não fez nada. Ele não foi inocente, ele não foi pego de surpresa. Ele só foi repreender quando chegou no auge, quando chegou no ápice, quando Deus já tinha decidido matar os seus filhos, quando Deus já tinha desprezado a vocação, o chamado da sua família. O comentarista Martin Hell disse o seguinte: os que não reprimem os seus pecados, os que não reprimem os pecados do próximo, quando podem, se fazem partícipes das culpas e lhes será carregadas por unir-se a eles. O que Deus, através de Cristo Jesus, pode dizer para nós como conclusão? Ou o que Jesus, através do seu servo, do seu apóstolo, pode dizer para nós como resposta a tudo isso? Tiago capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Assim como o pecado foi grande, assim como o pecado é terrível, a humilhação precisa ser grande, a humilhação precisa ser terrível. Se você não tem conseguido chorar esses dias na presença de Deus e ver os seus pecados, alguma coisa está errada. Ouça o Espírito Santo de Deus dizer para você: arrependa-se,
Arrependa-se, humilhe, chore diante de mim, porque talvez ainda há esperança. Eu vim para que tenham vida, mas o que nós estamos vendo da parte dessa terra é a morte, reinando e apavorando muitos corações. Talvez essa palavra possa nos dar muitas respostas para o que aconteceu, para o que está acontecendo e o que nós devemos fazer. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela palavra do Senhor, Pai. Socorre-nos, Senhor. Espírito Santo, socorre-nos. Socorre os corações que estão aqui, aqueles que estão ouvindo. Socorre-nos. Batize-nos com arrependimento, Senhor. Batize-nos com arrependimento de vermos, de tratarmos, ó Deus, de maneira errada as coisas do Senhor, de tratarmos, ó Deus, as coisas sagradas de qualquer jeito, as coisas consagradas, as coisas que glorificam o Senhor, que honram o Senhor de qualquer jeito, de falarmos sem temor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Encha-nos com esse batismo de arrependimento, Pai. Quebre o orgulho, quebre a soberba do coração no meio do seu povo, para se render diante da sua palavra, diante da sua voz, que diz: humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos diante de mim, e eu vos exaltarei. Deus eterno, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, as nossas vidas, com restauração.